Fala, Salve, Lutz. salve. E aí, Beleza? tudo bem, meu querido? Por aqui tranquilo com você. Tudo tranquilo. Você tá me ouvindo bem? Que eu tô com um Escuto, fonezinho. tranquilo. E você, me escuta aí? Show, tá perfeito. E aí, Bom, correria maluca? pra variar, né? Pra variar, estamos correndo. Essa é a vida, né? Eu E acho aí que, é mais cedo, né? Aí é 7 horas? cara, aqui é 7 horas, só que tá de dia ainda, mas tá anoitecendo bem, tá anoitecendo bem tarde. Tipo, umas 9 da noite ainda tem um pouquinho de sol. Um pouquinho de dia, né? Um pouquinho de dia. O sol Mas se aí põe. é como se fosse um horário de verão daqui ou não? Normalmente. Entendi. Tá rolando horário de verão, mas é por conta do. Enfim, América do Norte, no verão, os dias são mais longos, né? E no inverno, o dia é curto. Então, as noites são mais longas, né? É um pouco diferente do Brasil. Sim, massa. Bruno, vamos dar mais uns 2 minutos aí pra galerinha entrando? Bora. A gente já dá início, tá? Deixa eu arrumar a luz aqui também, tudo certinho. Gostei do seu tripé. Porra, meu tripé é a parada, né? Para quem não sabe o que tá falando, é isso aqui, ó. O meu tripé é um peso. Esse jamais vai quebrar. Eu mandei uma foto para ele, falei, cara, olha a tecnologia do meu tripé, né? Tipo, mas, cara, é isso. Que uma correria, né, cara? As coisas são bem diferentes, né? No início do. Já começando o papo aqui, papo furado, né? No início desse movimento todo de mudar de país e tal, enfim. O começo é bem difícil, né? Porque você tem que, cara, fazer muita coisa, né? Você começa do zero, né? Começa tudo do zero. Então, tem uma série de burocracias, uma série de coisas que você precisa resolver e se adaptar, sabe? Então, É, e você tem que se adaptar à cultura do país também, né? Aos total, poucos. total, total. Não acho que já dá pra gente começar, cara. O pessoal tá entrando aí. Bora, Vamos dar mano. início. Fechou? Primeiramente, queria te agradecer, né, por ter aceito o convite de bater esse papo comigo e com a galera que vai acompanhar. É um prazer ter você aqui, né? E fique à vontade, cara, para se apresentar, falar um pouquinho da sua jornada, da sua carreira, desde o início até os dias de hoje, né? Acho que vai ser bem bacana e todo mundo vai curtir. Boa noite, Uno. Boa noite. Bom, desde o início, cara, a gente vai levar um tempo aqui. Coisa pra caramba. Porque, cara, assim, o início, eu acho que foi o dia que eu nasci. Porque, tipo, o meu pai é artista plástico, sabe? Não, Uno, foi. cortou Tô seu preso. áudio. Aí, voltou. E, então, assim, ele já. O meu pai já faleceu, né? Mas ele na verdade, tipo, artista plástico, então eu comecei dentro desse universo da arte e tal, vendo as coisas do meu pai, vendo ele produzir arte, vendo ele fazer tudo rolar, entendeu? Então, tipo, ele nunca me forçou, nem meu pai nem minha mãe, os dois são desse universo da arte, eles nunca me forçaram a seguir esse caminho, mas foi uma coisa meio que inevitável, porque eu já meio que já nasci ali nesse ambiente, né? E aí, assim, cara, antes de eu começar a fazer a faculdade, eu fiz uma escola técnica, né, na real, de edificações. Na época eu queria fazer arquitetura. Meu pai fez arquitetura, apesar de ser artista plástico, né? Tipo, ele fez arquitetura. Então, meio que influenciado por ele, eu decidi seguir esse caminho, né? Mas acabou que eu não passei em arquitetura, acabou que eu passei para design gráfico, e aí eu comecei a fazer design no Rio, na SPM, que é uma faculdade de propaganda e marketing. E foi incrível, assim, porque foi o meu primeiro contato com motion design, com computação gráfica, enfim, com uma série de coisas aí, né? Você chegou a fazer administração também, não fez, Uno? Eu acho que eu Eu vi alguma fiz, coisa. cara, É eu que você fiz a fez, ADM. você fez um Cara, trabalho tudo errado, mas a apresentação estava linda. sim, sim. E, cara, e fazer ADM foi muito importante, cara, porque na época, assim, porra, tinha, sei lá, 18, 19 anos, não curtia, né, porque eu já tinha o lance da arte muito presente. Mas aí eu fiz vestibular para arquitetura, não passei,
Aí eu fiz vestibular para a SPM para publicidade, não passei, e aí eles me chamaram para fazer administração. Aí meu pai falou, não, vai fazer administração, vai fazer faculdade, vai estudar. E aí eu fiz 2 anos de ADM e foi incrível, cara, porque me deu uma base, ainda mais na SPM, que é uma faculdade bem específica, né, de marketing e administração. Então, eu, cara, tipo, depois de um tempo, tinha aula de finanças, assim, finanças, tipo, para mim não fazia sentido nenhum, entendeu? Mas depois de um tempo começou a fazer todo sentido. Hoje em dia faz muito sentido para mim, entendeu? Ter essa bagagem de ADM lá atrás. Mas indo para o terceiro ano de ADM, eu, cara, tipo, tive algumas experiências de ser um péssimo aluno de ADM, mas as minhas apresentações, entendeu? Então eles meio que um professor meu chegou para mim e falou assim, falou, cara, faz o seguinte, dá uma olhada na grade de design e vê se você curte e tal. E quando eu olhei, era tipo o começo, né, da faculdade de design na Espanha. Quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui é incrível, isso aqui é minha parada. E aí eu falei com meu pai, falei assim, pai, eu acho que eu vou mudar. Ele falou, cara, vai, muda. E aí foi isso, cara. Então o início no design, na verdade, eu acho que foi nesse lugar aí, sabe? Aí é bom que você sempre teve o apoio do seu pai também, pro jeito, né, mano? Sim, sim. Em relação a isso, total, total. É porque ele entende, né, cara? Ele é da área, assim, não especificamente da área de design, ele até chegou a fazer algumas coisas de design, mas ele, cara, ele me apoiou muito, sabe? Em tudo. Minha mãe também, né? Os dois, né? Sempre me apoiaram e sempre entenderam, sabe? Tipo, quais eram os caminhos legais para seguir. Ele sempre falava assim, porra, cara, tenta fazer alguma coisa relacionada à informática, na época era informática, né? Tenta fazer alguma coisa relacionada à informática. Ele já tinha lá atrás a visão de que isso seria um boom no futuro, sabe? A arte digital, sabe? A arte Sim. digitalizada. Então cara, foi muito legal essa época, sabe? É uma época de experimentação, a época da faculdade, né, de design. A época de aprender muita coisa, de aprender a base, né, de fotografia, de motion design. Primeira vez que eu abri o After, primeira vez que eu abri um software de 3D, sabe? Então isso foi, cara, foi incrível. E logo depois você foi fazer um estágio na Globo, é isso? Como Pois que é, foi? cara, no meu último período, cara, de design na SPM, eu abri uma oficina de computação gráfica na Globo. E eu falei assim, cara, não vou passar. Na época, a Globo, tipo, não tinha YouTube, era, cara, TV Globo, sabe? Era, TV Sim. Globo era a parada, assim, né? Então, tipo, tinha um poder muito grande, assim, de mídia, né? Ainda tem, né? Mas era, tipo, eu tô falando de, cara, quase 20 anos atrás, entendeu? Tipo, há muito tempo. Tava saindo da faculdade, sabe? Então, assim, E aí, cara, eu entrei no processo seletivo cara, assim, tipo, falei, cara, não vou passar nisso. Era gente pra caramba. Falei, cara, não vou. Aí, tipo, um processo seletivo de 6 meses, várias etapas, entendeu? E aí eu fui passando nas etapas. É, psicotécnico, prova de Photoshop, sabe? Aquelas coisas. E aí, cara, um dia eu estava fazendo estágio, né, numa agência de publicidade. Um dia eu recebi um e-mail que era o seguinte: eu tenho até hoje o print assim, desse e-mail. Parabéns, você foi selecionado para a oficina de computação gráfica da TV Globo. Nessa época, nessa agência de publicidade, eu estava fazendo a diagramação de formulário do American Express. Nossa. Imagina. Então, cara, não tinha nada de criativo. Era uma coisa, porra, estagiário fazendo, né? E aí, cara, eu fui pra Globo, né? E quando eu entrei lá, cara, tipo, descobri porra, Projac, sabe? Tipo, descobri um universo gigantesco, assim. O que eu sabia era, tipo, motion design, eu animava 2D um pouquinho, tinha uma noção de 3D. Eu sempre curti meio que andar em todas as áreas, sabe? Nunca fui muito de uma coisa só. Sempre meio que tentei fazer coisas paralelas, assim. Então E nessa aí, época
com o After, já brincava um pouquinho com o After. Já tinha algumas coisas. Tipo assim, eu curtia motion design, mas o motion design não era muito a minha parada. A minha parada sempre foi meio que fazer umas coisas no Photoshop e animar no After. E aí, quando eu entrei na Globo, eu descobri que isso era composição de imagens, sabe? Sim. E aí lá eu vi os caras, porra, recortando chroma key, botando coisa na novela, juntando 3D com 2D. Eu não sabia que existia essa área de composição, sabe? Então, assim, cara, foi, tipo, explodiu minha cabeça, sabe? E é que estrutura, né, da TV Globo, né? Ainda tem isso, né? A TV Globo tem uma estrutura absurda, muitas áreas, muita gente talentosa, muita gente que já trabalha lá, tipo, há décadas, entendeu? Então, é um polo artístico muito interessante você trabalhar dentro do projeto, sabe? Sim. E aí, assim, cara, desse dia que eu entrei, eu fiquei 14 anos lá dentro, né? Nossa, tempinho bom, hein? 14 Depois anos, foi de VFX, né? Um bom tempo lá. sim, na área de VFX, cara. Que, na verdade, tipo, cara, é a minha área, sabe? Depois de tantos anos trabalhando com isso, eu sei hoje que VFX é a minha área, é onde eu me sinto confortável, sabe? Trabalhando com coisas filmadas e fazendo um trabalho em cima, juntando 3D, fazendo chroma key, enfim. Sim. Então, E provavelmente você trabalhou com novelas lá na Globo. meu Deus do céu. Fala, Papo rápido. combatinho, fala, combate. Combate tá O aí, Marco manda um Túlio tá salve. aí também. O Marco Túlio teve esses dias comigo no bate-papo. Opa, boa, boa. Deixa eu ver uma outra pergunta também. Você ficou 14 anos na Globo, né? Aí Uhum. saindo da Globo, você já foi para Light Farm? Como que foi? Ou você teve algum outro processo antes, alguma outra experiência? Cara, na verdade, assim, o tempo todo que eu tive dentro da TV Globo, eu sempre fiz coisas paralelas. Então, tinha uma época que, cara, que eu tinha um blog, que era o Caligrafite, junto com os amigos da faculdade, que tinha uma visibilidade grande no Brasil, era maneiro, assim, a gente falava de design, arte, tecnologia e tal. Então, sempre teve a Globo e algo paralelo, sabe? Eu sempre andei em duas coisas paralelas. Porque, na verdade, eu entendo que uma coisa meio que alimenta a outra, uma coisa mais vai ajudando a outra, sabe? E aí, cara, cara, nessa época, eu, que foi o quê? Foi final cara, estão me mandando zilhões de mensagens aqui. No final da época da Globo, eu estava como lead de VFX. Então, assim, eu já não era mais artista, eu já tinha trabalhado bastante como supervisor de efeito em set de gravação. E eu estava como lead da área mesmo, sabe? Da área de VFX, junto com a Lúcia, junto com o Rudá, junto com o Cipriano, tinha pessoas ali em paralelo. E aí, cara, entrou a pandemia e eu fiquei trancado em casa, né? Como todo mundo, tipo, morrendo de medo e tal. E eu comecei a fazer muita arte digital nessa época, sabe? Tipo, cara, ilustrar no iPad, começar a estudar software de 3D. E, tipo, para mim, entendeu? Eu abri um Instagram paralelo a esse aqui meu e fui postando as coisas. E aí, nessa época, cara, um amigo meu me mandou uma mensagem, tipo, cara, dá uma olhada nesse negócio aqui. Aí era tipo NFT, falando sobre NFT, sobre arte digital, criptoarte e tal. E eu falei, porra, maneiro e tal. Aí depois de um tempo eu tipo, fiz o meu primeiro NFT, assim. E, Você cara, foi um dos pioneiros do NFT aqui no Brasil, não? É uma coisa sim. até, se quiser comentar um pouquinho para a galera, porque eu sou bem leigo nessa parte. Aham. Então, como foi essa experiência? Não, e aí assim, cara, na verdade, cara, NFT é só um meio da gente vender uma arte digital. O que foi maneiro de descobrir foi a criptoarte, que é um movimento artístico, né? Em que você fazia tudo nesse universo, você transitava e existia um mercado de venda existe, né? Um mercado de venda de arte nesse universo cripto, né? Então, cara, quando eu descobri isso, eu falei assim, porra, é interessante isso aqui, porque na verdade eu já estava meio que comprando Ethereum, comprando Bitcoin, meio que sozinho, mas, cara, eu estava estudando a parada, sabe? Não estava muito
focado, tipo, vou ganhar dinheiro, tipo, não era esse o foco, entendeu? O foco era meio entender o universo cripto e aí tinha arte paralela. Quando eu consegui juntar uma coisa com a outra, cara, foi incrível, foi incrível. E aí, tipo, o que rolou, cara, nessa época? Eu botei uma arte para vender como NFT. Eu fiquei enlouquecido quando eu entendi. E aí eu comecei a mandar minhas artes para algumas galerias, algumas plataformas me aceitaram, plataformas gringas, né, que não são do Brasil. E aí eu falei assim, cara, existe um mercado tipo, incrível que ninguém está sabendo, ninguém está falando em português, ninguém sabe de o que está rolando. E aí eu comecei a, tipo, cara, eu já tinha um canal no YouTube, comecei a falar no YouTube sobre isso, comecei a falar aqui no Instagram sobre isso, e a parada, eu comecei a vender um monte de arte e comecei a meio que virar uma referência aqui no Brasil para isso, junto com outras pessoas, Fest, enfim, tinha uma galerinha no começo, né, o Vamos. E, cara, quando eu comecei a fazer minha arte autoral e a vender isso em Ethereum, eu olhei para a TV Globo e falei, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. Ainda mais no cargo que eu estava. Eu estava num cargo de lead de equipe. Então, cara, eu já tinha me distanciado da produção artística, eu já tinha me distanciado do dia a dia de produção de arte, sabe? E tinha essa coisa minha paralela. E aí eu olhei e eu falei assim, cara, eu preciso mudar isso aqui urgente, de alguma forma, sabe? E aí, cara, eu comecei a pensar em pedir demissão. E era pandemia, sabe? Então, estava muito difícil na Globo, questões cara, de orçamento, enfim, de pessoas e tal, tava bem difícil. E aí eu troquei uma ideia com o Rafa que é um dos sócios da Light Farm, né, junto com o meu time. O Rafa, eu estava te contando a história do estágio, né, que eu entrei na Globo. Esse processo seletivo, depois eu descobri, foram 3.000 pessoas que se inscreveram e entraram 12. Eita. Eu sou um deles e um outro era um menino, um moleque que a gente chamava de menor, que É. era o Rafa, é o Rafa, Ah, o sacou? Rafa, Então, tipo assim, o meu começo da Globo foi com o Rafa junto. Tipo, foi fala incrível. do povo na cabeça dele, cara. Já vem essa imagem na minha cabeça. Sim, sim. E ele já era ficcionado por povo nessa época já, assim. Já. E aí, assim, cara, aí nessa época, final de Globo e tal, aí eu lembro que eu liguei pro Rafa, falei assim, Rafa, cara, eu vou sair da Globo, eu não sei o que eu vou fazer, o lance da NFT tá rolando, tá dando certo, eu consegui guardar uma grana e vou sair, cara, vou sair e é isso, entendeu? Aí ele falou, pô, cola aqui com a gente tá precisando de diretor e tal, não sei o quê. Eu nunca tinha trabalhado como diretor criativo em agência de publicidade, mas já tinha uma bagagem enorme já para fazer isso, entendeu? Então, aí foi nessa que eu entrei na Light Farm. Aí, tipo, pedi demissão da Globo, tava o lance do NFT bombando, e aí eu entrei, cara, e foi incrível, incrível. Foi tipo, Pessoal, né, Uno? que, Os projetos que eu participei foi sensacional, cara. porra, muito projeto maneiro. A Light Farm tem uma coisa que é muito legal, que é tipo, os caras são brothers, sacou? Eles são, entre eles são brothers, assim, de muitos anos. Cara. Então, o que a gente olha no portfólio da Light Farm, que a gente abre a página e fala, cara, tem trampo foda, só tem coisa maneira e tal. A gente não sabe que por trás tem uma galera ralando muito e muito, muito competente ali no que eles fazem, sabe? Então, cara, tem uns artistas incríveis ali, tem pessoas que eu conheci, artistas ali dentro, que, cara, nunca vi na minha vida e eu acho que eu não vou ver. Posso citar aqui Thiago Paladino, que para mim é o cara Cara, mais incrível de After Effects e composição de imagem que eu já vi, sacou? Tipo, ele realmente é um cara muito fora da curva. Cara, vários outros, né? O Sim, enfim, cara, os caras são muito fodas, assim. eu acho que quando você entrou, foi logo na época do projeto do Free Fire, não foi? Um pouquinho antes. Foi o projeto que eu participei com vocês. E foi muito massa, cara. Realmente uma galera muito talentosa, que leva um trabalho a sério, mas que deixa um ambiente tranquilo, né, cara? Sabe como direcionar sem ter aquela pressão que faz a galera travar, né? Flui tranquilo
e acaba deixando o processo bem divertido. Foi um Sim. negócio que eu curti demais trabalhar. E depois eu participei de alguns outros projetos também com a galera da Light Farm. Foi bem legal. Teve o da Adidas, né? No final do ano, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Cara, eu fiz muita coisa lá dentro, cara. Assim, eu fiquei 2 anos, né, na Light Farm, né? Foram 2 anos ali, bem intensos, muito trampo, mas muita diversão também, sacou? Sim. Tipo, os caras me falaram assim, não, esse fim de semana vai ter festa junina. Eu falei, porra, sacanagem, cara, vocês me falarem isso, eu aqui em Montreal. E foi lá, cara, que eu tive o prazer de conhecer você, o Marco Túlio, que é gente boa pra caramba, o Gabo. Peguei uma Ah, puta oportunidade com a Jéssica Madeira, com a Eliane Sá, que, tipo, viraram grandes amigas. Inclusive, eu trabalhei em outros projetos com elas depois. Então, foi bem maneiro mesmo trabalhar com a galera lá. sim, sim. Cara, a LF é tipo família, Sim. família. Os caras são família, os caras são brother. É, não foi fácil falar, tipo, tô saindo, enfim. E como que Porque, foi cara, essa tem uma, parte? tem uma questão, tem uma questão emocional difícil, né, nesse momento, né? Porque você vai criando um laço afetivo muito grande com as pessoas, entendeu? Então, os caras viram teus brothers mesmo, você acaba trocando muita ideia pessoal com os caras, entendeu? Sim. Enfim, assim. E aí, cara, foi um momento difícil, né? Porque a vontade era ficar lá para sempre, mas a fila anda, né, cara? Tem, tipo, cara, eu tinha que resolver outras coisas de outras formas e, enfim. E como apareceu essa oportunidade aí para você ir para o Canadá? Cara, na verdade, assim, já era um desejo meu antigo já, tipo, passar um tempo aqui, por vários motivos. Eu acho que o principal motivo é, tipo, da minha vontade de vir para cá é pegar uma fluência no inglês, que isso, cara, é uma coisa que eu não tinha, não tenho ainda, estou há pouco tempo aqui, mas isso dentro da Light Farm começou a fazer muita falta para mim, eu como diretor criativo, a Light Farm tem muito projeto fora do Brasil, então, assim, eu tinha que fazer um atendimento em inglês, eu não conseguia, tipo, eu conseguia entender, mas, enfim, era difícil ali para mim. Então, esse é um ponto. E um ponto antigo é, cara, trabalhar na indústria internacional de VFX. Isso é uma questão que, para mim, eu sempre tive curiosidade. Então, tipo, 2017, eu vim para cá, para Montreal. Eu fiquei em Montreal, fui para Toronto, enfim, eu dei uma volta. Para quem não sabe, tipo, Montreal, Toronto e Vancouver são três grandes hubs de computação gráfica, de empresas de inteligência artificial, enfim, tem muita empresa de game, sabe? Tem muita empresa gigantesca aqui, grande, fazendo projetos importantíssimos, entendeu? Então, estou falando de Hollywood. Hollywood, que antes era tudo na Califórnia, né? E aí o governo canadense deu uma. Eu já estou entrando em outro assunto, mas enfim. Não, O governo, tranquilo. o governo canadense deu um incentivo para essas empresas virem para o Canadá. Então rola um desconto enorme em cima de imposto para essas empresas estarem aqui. E o Canadá, em 10 anos, 10 anos, talvez mais um pouquinho, virou um grande hub nessa área nossa, sabe? Então, em 2017 eu já tinha essa visão, mas, cara, tinha uma ou duas pessoas aqui que eu conhecia que estavam aqui, sabe? Era muito pouco ainda. E aí, quando eu vim para cá para dar essa volta, eu já achei Montreal tipo, incrível, já me deu muita vontade de vir morar aqui. Mas eu fui chamado, aí eu estava na Globo, né, na época, eu voltei para o Brasil e eu fui convidado para ser supervisor de efeito de uma série que é o Ilha de Ferro, que é um projeto tipo, gigantesco. E eu falei assim, cara, eu vou fazer esse projeto e aí depois eu vejo o que vai acontecer com o Canadá. Só que aí, cara, eu fiz esse projeto e zilhões de outras coisas. Né? E aí o Canadá ficou meio de lado. Aí na virada desse ano agora, dezembro, cara, o mercado estava tipo, bombando. Então, assim, as empresas precisam muito de gente, sabe? E, cara, mandava mensagem pelo LinkedIn, e os amigos que trabalham, uma galera, tipo, meus amigos da Globo, de composição,
Cara, vários estão morando aqui, entendeu? Então eles saíram da Globo e vieram para cá. E aí, cara, eu senti mais confiança em, tipo, eu falei, cara, eu acho que talvez essa seja a hora. Aí eu conversei com a minha mulher, eu tenho uma filha de 5 anos, e aí ela falou assim, cara, para a Liz, que é a nossa filha, vai ser incrível ela ser alfabetizada em inglês, em francês, enfim. Tipo, e aí a gente tomou decisão, falou assim, cara, deixa eu tatear para ver se é isso mesmo, sabe? Tipo, vou entender. E aí eu mandei uma mensagem para a Lúcia Modesto, que, enfim, é uma referência nesse universo. E eu falei, ela falou, você vai dar uma de nada, que é essa música, provavelmente. E aí eu mandei para assim, Lúcia, como é que está o mercado, como é que estão as coisas? E ela me respondeu com tipo, um print com várias vagas, com várias coisas. Eu disse, cara, dá uma olhada. E eu falei assim, porra, interessante e tal. E conversando com ela falou assim, cara, conversa com a recruiter e vê, conversa, sabe? E aí, assim, cara, foi tudo muito rápido, sabe? Eu conversei um dia com a recruiter, no dia seguinte já tinha uma oferta de trabalho, eles já mandaram o contrato e eu fiquei com o negócio na mão, entendeu? Mas, Então, tipo, foi uma virada muito rápida, é. sabe? Não foi uma coisa que eu fiquei planejando durante muitos anos, não sei o que, não foi, E entendeu? você abraçou a oportunidade, né, Una? Isso é Pois importante. é, aí eu fiquei com essas, com tipo, porra, cara, eu dou continuidade no meu lance aqui na Light Farm, ou eu vou para uma coisa que eu já porra, tinha vontade de fazer há muitos anos e que eu não consegui fazer, sabe? E aí, porque, cara, não é só tipo, vamos mudar de empresa. Mudar de país significa tu vender uma casa inteira e comprar tudo de novo aqui, sacou? Sim. Já com filha, com mulher, já tem toda uma situação de vida que não é só tipo mudar e vambora e acabou, sabe? Então, isso tudo foi tipo foram fatores pessoais, sabe, na decisão. E os fatores profissionais, cara, tipo a Dineg, cara, dos últimos 3 anos, eles ganharam 2 Oscars de efeito visual. Duna e qual foi o outro? Ganharam Interestelar. Enfim, os caras são gigantescos, Sim. entendeu? É tipo, é uma empresa muito grande. E aí eu decidi, né, por conta do inglês e por conta, enfim, de me adaptar a uma nova cultura, a novos processos e tal. Eu decidi, em vez de continuar tipo liderando o projeto, fazendo como supervisor de efeito ou diretor criativo, enfim, eu decidi voltar para a comp, porque eu acho que tipo eu sentando na máquina, eu meio que vou voltar e vou acertar minha cabeça para ficar da melhor forma possível aqui, sabe? Porque se eu caio já sei lá, num cargo de liderança, eu acho que essa é uma dificuldade muito grande por não entender a pipeline internacional, por não ter o inglês fluente, sabe? Então eu precisei voltar alguns steps, assim, que não é voltar, sabe? Eu acho que hoje em dia eu já olho de outro jeito, porque a gente tem muito essa perspectiva da promoção verticalizada, né? Tipo, Sim. hoje eu sou designer, amanhã eu sou não sei o quê, daqui a pouco eu tô lá. E na verdade não é muito isso, sabe? Tipo, cara, são funções, entendeu? E hoje eu tô vendo que, cara, a função de composição é interessante e é a parada que eu mais fiz na minha vida, sabe? Então, voltar para comp hoje e comp nesse nível, sabe, de cinema internacional, cara, é incrível, sabe? É incrível. E é bom Tipo, que você ama também, né, Una? com Então, certeza, cara, com certeza. E eu tô aprendendo muito, sabe? Aprendendo muito, assim, na pipeline mesmo, de como trabalhar com os caras, entender os processos são totalmente diferentes, entendeu? e você trabalha com o que aí? É Nuke? No, a composição aqui é só no. Mas, E assim, cara, tem uma galera aqui, né, cara? Tem, tipo, porra, grandes amigos morando aqui da época da Globo. Até esse fim de semana eu estava conversando com um deles, que é o Natan. A gente tá falando com o Raoni também, a gente já conversou sobre isso. Tipo, cara, como é que a gente conseguia entregar as coisas na Globo, né? Porque a gente entregava, tipo, sei lá, 30, 40 takes por dia. Isso, nossa, tipo, inédito, sabe?
para ir ao ar. Isso cada pessoa, não é a equipe, é cada pessoa. Então eu entregava 30, o Natan entregava 30, não sei quem entregava mais 30, porque a novela é tipo Sim. diária, né? Então você tem que entregar as coisas para as coisas irem para o ar. E tipo, desde que eu entrei na Dineg, eu tô com 4 takes. Ou seja, dá para trabalhar mais tranquilo. Tem um caminho. Não, só que não é tranquilo. A gente acha que, tipo, não, tá tranquilo. Cara, a complexidade das coisas é tão alta, sabe, que 4 takes é bastante trampo, sabe? Então, é um mega detalhismo, sabe? É a evolução dos processos. Primeiro, tipo, cara, isso é uma coisa meio que da indústria, sabe? Não é uma coisa específica da Dineg, não. A indústria de cinema internacional trabalha assim, sabe? Então, tipo, você vai evoluindo o take. Então chega um 3D um pouco mais básico, depois o 3D vai melhorando, as coisas vão tipo, escalando, entendeu? Até chegar um momento que você está com um render final e você está com tudo pronto e aí você vai fazer o output final, sabe? Cara, é incrível. É incrível. Tipo, O resultado deve ser outro, né? Com certeza. Sem falar que, falando em filme, por isso que demora tanto uma produção também, né? Demora entre aspas. E tem que ter uma puta de uma equipe, né? imagina a quantidade de gente, cara. É por isso que o crédito é tipo é gigantesco, sabe? É gigantesco. E ainda tem o seguinte, cara, ainda tem a Índia, que é tipo, existem zilhões de produtoras na Índia que cara, tipo, a Índia hoje é o suporte do VFX no mundo, sabe? Então, é, Ó, tem o todas as. Natan, você tá aí, mano. Natan tá aí, Aí, ó. ó, falando do shots, né? E aí, assim, cara, o lance é meio que esse, cara. Tipo, muita coisa feita na Índia, muita coisa feita no Canadá, assim, então o mercado é muito grande, sabe? É um mercado, tipo, absurdo. Assim. E aí é isso, cara. E aí, por enquanto, eu tô nessa, né? Tô aqui começando esse novo trampo, nova jornada. E, cara, incrível, incrível. Massa. Uno, eu acredito que você tenha participado de milhares de projetos, né? Mas tem algum especial que brilha seu olho até hoje ou que teve uma repercussão muito grande? Conta aí pra Sim, gente. alguns, alguns. Imagino. Cara, de repercussão, eu posso falar do Avenida Brasil, cara. Avenida Brasil, eu era compere, né? Eu ficava de dia, né? Tipo, trabalhando diariamente na entrega ali das composições. E, cara, fiz muito aquele final de capítulo da Avenida Brasil, você lembra? Que frisava Sim. pá, a cara da Carminha com o negócio atrás. Então, cara, eu fiz vários junto com o Clayton, com o Crispim, cara, tinha uma galera que fazia essa parada, mas, enfim, eu acho que foi a coisa de mais sucesso, assim, que a gente fez, sabe? Porque, cara, tu imagina, tu entregar um take, você tá trabalhando, sei lá, o dia inteiro no take, você entrega às 6 da tarde, aí você vai para casa, senta, liga a TV e tá passando o teu trampo que você trabalhou no dia, sacou? Então, numa escala de, tipo, milhões e milhões de pessoas vendo o teu trampo, sabe? Vendo o teu trabalho. Numa época que, aquilo que eu te falei, a Globo tinha uma audiência tipo, fantástica, absurda, sabe? Então era uma visibilidade muito grande de trabalho, sabe? Tipo, Eu trabalhei 2 anos numa afiliada da Globo aqui do interior de São Paulo, né? Eu já ficava feliz da vida, cara, quando aparecia minha animação lá no jornal. Poxa, essa proporção. cara, e essa época foi muito legal, cara. Foi muito, muito interessante, assim. Um outro projeto que aí, assim, já tem mais a minha cara, já é mais o meu direcionamento, foi o Ilha de Ferro. O Ilha de Ferro foi um projeto gigantesco, sabe, assim, dentro da TV Globo. Uma série, foram 2 temporadas, eu participei mais da primeira. E, cara, a gente tinha que construir uma plataforma de petróleo realista, em 3D, com mar em computação gráfica, e aí ainda tinha uma cidade cenográfica, sabe? Toda com croma em volta, enfim. Tipo, cara, muita, muita computação gráfica, sabe?
E esse foi um projeto gigantesco, cara. Assim, foi um projeto muito grande, com muita gente envolvida, e que eu fui lead desse projeto, sabe? Então, é, eu acho que assim, a minha bagagem mesmo de gravação, de finalização do projeto e tal, vem muito dessa experiência que eu tive no Ilha. Então, eu gosto de destacar, sabe? Sim. Tipo, esse projeto. E eu vou falar mais um, cara. Vou falar mais um porque eu acho que faz sentido. Aquele projeto que a gente fez do Free Fire, eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe? Porque, tipo, foi um projeto que eu dirigi dentro da Light Farm logo que eu cheguei, sabe? Um projeto de animação, para quem não sabe o que a gente está falando, tipo, é um projeto muito grande do Booyah Day. O Booyah Day é um dia de festa da comunidade do Free Fire. E a gente fez a live do Booyah Day, a gente fez, cara, a campanha toda do negócio. Foi um projeto, E além disso, que é? foi um projeto global, não foi só para o Foi, Brasil. foi um projeto global, sim, sim. E aí, cara, tipo, eu acho que o mais legal tinha uma animação, né, do lançamento de um personagem do Leon, do Free Fire, que é um jogador de basquete, preto, não tinha uma perna, então, tipo, cara, caiu isso no meu colo e eu falei, cara, isso aqui eu joguei basquete há anos quando eu era moleque, sabe? Então foi muito foda fazer isso, sabe? Hoje, assim, quando eu olho, dou play nos projetos e tal, esse eu tenho um carinho muito grande pelo que ele ficou, sabe? A finalização do negócio, sabe? A Light Farm tiveram vários projetos muito maneiros, assim. Na Globo também, óbvio, né? Mas eu acho que esses, cara, o Ilha de Ferro e esse projeto do Free Fire são dois que eu tenho um carinho muito grande, projetos comerciais, né? Eu tenho um carinho muito grande, assim. Depois que acabar a live, eu vou até compartilhar esse projeto para a galera conhecer e ver como foi, né? E Uno, e bloqueio criativo? Você já teve algum projeto? E se teve, como você conseguiu sair, cara? Você, tipo, passar por aquilo, putz, e agora? Ferrou. Não consigo sair disso. O que é que eu faço? Já aconteceu isso com você também ou não? Cara, vou falar que você sabe o que dá bloqueio criativo? Você ficar muito tempo em cima de uma coisa só. Eu acho que isso dá bloqueio criativo. Esse lance que eu te falei de sempre andar em paralelo com duas coisas. Por exemplo, agora eu estou na DNEG, mas eu voltei a desenhar, sabe? Voltei a desenhar enfim, com grafite, com giz de cera, sei lá. Tipo, eu tenho muita necessidade de tocar uma outra coisa criativa paralela ao meu dia a dia profissional mesmo, sabe? Então, eu acho que isso facilita no momento de bloqueio criativo, porque você vai colocando o seu cérebro para pensar em coisas distintas, sabe? Quanto mais referência você tem, eu entendo que menos bloqueio criativo você tem também. Então, quando eu falo referência, eu não estou falando só sobre aquilo que você gosta. É sobre estar em zonas de desconforto total, sabe? Tentando criar, não conseguindo criar e persistindo nisso. Então, você se colocar nessa zona de desconforto te ajuda muito a sair do bloqueio criativo. Então, assim, quando eu entrei na Light Farm, cara, totalmente desconfortável. Porra, 14 anos TV Globo, sabe? Então, tipo, agora, na DNEG, totalmente desconfortável, porque cara, não tô na minha língua, não tô no meu ambiente que eu domino de processo de trabalho, mas eu sou uma pessoa que eu meio que curto isso, sabe? Eu sempre fiz isso, até dentro da Globo, sabe? Tipo, tô fazendo composição, mas eu queria ir pro set. Aí quando eu tava no set, eu queria fazer um outro negócio, eu queria dirigir. Aí quando eu tô dirigindo, eu queria fazer, sabe? Sim. Então, eu sou meio inquieto nesse lugar. E é, Mas, eu acredito que é bom também a gente não estar nessa zona de conforto, que mantém sempre em movimento, né? sim, Sempre pisando sim, e movimentando. sim. E assim, cara, mas apesar disso, cara, bloqueio criativo ele existe, sabe? Tipo, isso tudo que eu tô falando meio que facilita para você tomar outros caminhos, outras saídas e tal. E depois de um tempo você nem pensa muito em bloqueio criativo também, porque você tem que entregar as coisas têm que ir para frente, sabe?
Então, existem métodos para você conseguir seguir além de bloqueio criativo. Mas uma coisa que eu acho que é importante, que não é nem sobre bloqueio criativo, mas acho que passa um pouco sobre isso. Na época da pandemia, até um pouco antes, assim, eu tava, tipo, cara, super estressado na TV Globo, sabe? Porque, cara, era muito projeto, era muita gente, tava cuidando dos orçamentos, da parte criativa da área, sabe? E foi uma época que, cara, a minha saúde não estava indo para um lugar muito interessante. E eu falei assim, cara, preciso mudar isso, preciso emagrecer, preciso, sabe, fazer alguma coisa. E aí, cara, eu comecei a entender que esporte me colocava numa zona criativa muito interessante, sabe? Porque, por exemplo, de manhã eu acordava, ia caminhar, ia correr. Ali, enquanto eu estava correndo, eu estava caminhando, era onde eu tinha o meu processo criativo mais bem. Como é que eu vou explicar isso? Eu acho que era mais fácil, sabe? Era mais fluido, Eu entendeu? acho que era que você estava mais em paz, né, Una? Cara, mas não é só isso. Não é só eu acho que é uma relação corpo e cérebro, sabe? É uma relação entre as duas coisas que quando o teu corpo começa a ficar bem, o teu cérebro também começa a ficar bem, sabe? Então, assim, cara, na época, cara, falei assim, cara, eu experimentei isso, eu senti que eu estava mais produtivo, mais criativo. Eu falei, cara, esse é o lance, sabe? Então, é, foi uma época que, cara, isso me ajudou muito dentro da TV Globo, do finalzinho ali da TV Globo, pré-pandemia, né? Então, eu acho que, cara, estar desconfortável na tua área e você estar bem com o teu corpo ajuda na mente e ajuda para a cabeça ficar pronta para criar seja lá o que for, entendeu? Então, tipo, e aquilo, cara, referência. Referência. E eu falo referência, assim, referência em tudo. Sim. Cara, o cara que gosta de game, é interessante ele desenhar. O cara que desenha, é interessante aprender 3D. Eu sou apaixonado por arte contemporânea, que é uma coisa elitista, ainda mais no Brasil, sabe? É super elitista, assim. Mas, cara, eu consegui, tipo, viajar e ter referências disso de vários lugares, sabe? Então, isso tudo me ajuda muito, sabe? Aí vem a questão do meu pai, que eu estava explicando. Então, assim, cara, você ter referência visual, ter referência artística, cara, ajuda muito, sabe? Muito. E falando de referência, Una, onde você procura, busca essas referências? É, sei lá, Behance, Vimeo, quais são as plataformas online que você busca? Cara, eu uso muito Pinterest para pegar referência, principalmente quando é fotografia, ilustração, coisas do tipo. Uso muito. Behance eu uso pouco, sabe? Acho que não é muito o meu lance. Mas eu acho que Pinterest, talvez, sabe? E, cara, Instagram, né? A gente fica o dia inteiro aqui zapeando esse negócio. Então, tipo, o Instagram me dá muita coisa maneira. Mas, cara, eu acho que a minha referência são os caras que eu trampo, sabe? Eu sempre falei isso, cara. Tipo, eu falando de referência, os caras que me ensinaram e que, cara, são as pessoas que estão próximas, entendeu? Então, eu acho que quando é óbvio que a gente precisa fazer um mood board para começar um projeto, pegar referência, aí tipo pintou AI, a gente, porra, vamos scriptar um negócio. Existem zilhões de formas de você começar um projeto. Mas eu lembro, tipo, na época da Globo a gente fazia muito isso também. Tipo, cara, a galera se ajudava, porra, tô com esse projeto aqui, como é que eu faço? Olha tal coisa, como é que, sabe? Isso eu acho que cara, é o lugar, é da onde que sai as melhores coisas, entendeu? Então, cara, minha referência são meus amigos, cara, os caras que trabalham comigo e para mim sempre foi isso, cara, sempre foi. Então, assim, um dos caras que me ensinou muita coisa, que é o Tony Cid, que é, cara, hoje um senhor de, sei lá, 70 anos, talvez. O cara foi um dos caras que abriu o departamento de computação gráfica da Globo. Esse cara me ensinou tudo, sabe? Tudo.
puta ilustrador, sabe? Enfim, tudo em relação à computação gráfica, à composição, né? Eu trabalhei muitos anos com ele. Então ele para mim é a referência, sabe? Sim. Tipo, cara, ele é a referência. Era tipo, sentar e conversar com ele era mais interessante do que abrir um Pinterest Sim. e, tipo, às vezes era o seguinte, abrir o Pinterest, fazia ali um board e mostrava para ele, cara, o que tu acha disso aqui? Pô, isso aqui é maneiro, isso aqui acho que funciona tal coisa. Aí ele já vinha com, pô, você já viu tal filme assim, assim, assado. Então, assim, cara, a referência é uma coisa que ela vem se construindo, né? É meio que isso. E às vezes num bate-papo desse, você aprende muita coisa, né, com a pessoa. Eu mesmo tenho uma pessoa que é referência para mim há muito tempo, é o Dino Paiva, não sei se você conhece. E ele também é pioneiro no motion aqui no Brasil e é um cara que eu aprendi muito. E sempre foi trocando ideia, sabe? Ele abria os projetos dele, me falava. Então, eu tenho muita gratidão também por ele. E foi, eu acho que assim como você, eu usava bastante, ainda uso, né, as pessoas que estão ao meu redor. Troco uma ideia, Sim, sento, vejo o trabalho do cara e vai aprendendo no dia a dia, né? sim. E Uno, E tem. assim, assim, cara, só falando uma parada sobre referência, que eu acho que é muito importante. Eu falei do Tony Cid, que é um senhor de 70 anos. Eu nem sei se ele tem 70, mas é por aí. Que é uma puta referência para mim. Mas, por exemplo, dentro da Light Farm, eu tive um contato com uma galera muito mais nova que eu, que virou uma puta referência, sabe? Então, assim, referência, nem sempre são pessoas que já estão com um caminho trilhado, ou já tem um puta portfólio, ou já tem. Cara, tem uns moleques na Light Farm que, para mim, são referências, entendeu? E referência em coisas que eu já me sentia muito. Como é que eu vou dizer? Referência em coisas que eu já me sentia tranquilo no cargo, sabe, cara? Já Sim. estou tranquilo como diretor, já estou tranquilo como, sei lá, como supervisor de efeito, mas aí você começa a trabalhar com pessoas novas, de 20 anos, 20 e poucos anos, e tu fala assim, cara, como que esse moleque está conseguindo fazer isso, sabe? Como? Eu acho E que um aí exemplo você, que eu conheci na Light Farm mesmo foi o Eren. Ele deve ter uns 19 anos. cara, ali dentro tem vários nomes que eu poderia falar, mas assim, tipo o estar ali ouvindo eles e vendo a metodologia de trabalho e entendendo, mesmo que ainda uma metodologia de trabalho em construção, cara, me trouxe um frescor muito interessante, sabe? Cara, os caras viraram mesmo referência, Sim. referência mesmo, assim, de tipo, cara, o que esses moleques estão fazendo, cara? Aí eu olhava e falava, porra, como o jeito que eles construíam as coisas, sabe? Então, assim, referência não é somente pessoas antigas com trajetória. Referências também são pessoas novas com gás, com novo vigor, sabe? Enfim, cara, é um mix dessa galera toda aí. Sim. E Uno, falando um pouquinho de futuro, eu sei que normalmente vive no dia a dia, né? Mas você tem algum plano, alguma meta ainda que você pretende realizar? Como que estão os seus planejamentos, cara? É que Cara, você acabou de chegar no Canadá, né? Você eu acabou de. acabei de chegar. Eu tô trabalhando na Dineg há 5 meses, assim, bem recente. E eu tô aqui em Montreal há 2 meses. Meu objetivo agora é ser contratado pela Dineg, porque eu tenho um contrato como é que fala? Não é freelancer, mas tem tempo determinado, né? Então, o meu objetivo agora é ter uma certa estabilidade aqui, sabe? Porque eu acho que cara, uma coisa de cada vez, né? Eu acho que fazer esse processo de imigração já foi, tipo, super complexo, sabe? Não é uma coisa fácil. Já estou aqui, minha família chega essa semana, então meu objetivo agora é entender um pouco essa cidade e começar a trampar artisticamente aqui com outras coisas. Sim. Enfim, é uma cidade muito, muito artística, com muito. Cara, o bairro que eu moro tem, cara, grafite para tudo que é lado, mas não é uma coisa suja de tipo, porra.
Põe as de fotos subúrbio. postadas, muita coisa bonita. Sim, tem altas, tem, cara, várias galerias. Então, assim, é uma cidade que meio que respira arte, sabe? Então, o meu objetivo é ficar aqui um tempo e, cara, me entender quem que eu sou aqui, sabe? Porque tem isso, né? Isso é uma coisa que eu descobri agora. Eu sou uma pessoa, né? Em português aqui falando contigo. Em inglês eu acho que eu sou outra pessoa, entendeu? Então, assim, cara, eu tenho que me descobrir quem é esse cara que tá aqui falando inglês e que precisa falar francês agora, porque, enfim, é uma cidade bilíngue. Nossa, e aí, cara, eu preciso me entender nesse lugar aqui, sabe? Eu acho que o próximo objetivo é esse. É me ficar, cara, ficar 100% confortável, sabe, nesse ambiente aqui. E você trabalha alocado aí ou é home office? Como que funciona? É opcional, é híbrido. Funcional? Hoje eu tô em casa, mas, cara, eu fiquei indo um mês diariamente lá no escritório, porque é incrível, né, cara? Assim, porra, conhecer pessoas, ver os outros projetos, cara, é só projeto gigantesco rolando, sabe? Então, tipo, é um aprendizado muito, muito grande você estar lá presencial, sabe? Sim. Então, amanhã eu vou presencial, amanhã eu vou para poder encontrar o pessoal, enfim. Mas é isso, cara. Acho que essa é a parada. Uno, bastante do meu público é uma galera que está começando, sabe? Começando carreira, aqui, estudando. Então, você tem algum conselho para dar para essa galera que está começando? Alguma dica para dar uma força aí pro pessoal? Cara, tem alguns, na Manda real. bala. Tem alguns. Cara, o primeiro é o seguinte, eu quando comecei ficava com muito medo de mostrar meu trampo, né? Do, cara, será que isso tá bom? Será que alguém vai curtir? Será que não sei o quê? E, cara, o começo é difícil, né? O começo é difícil. É difícil porque, cara, você precisa se provar, você precisa se entender, artisticamente falando, sabe? Qual é o teu caminho, o que você quer fazer, sabe? Então, assim, cara, eu acho que a primeira dica, e foi uma coisa que me deu um estalo lá atrás, é não ter vergonha de mostrar publicamente o que você está fazendo. Então, independente do teu nível, independente. Às vezes já acontecem algumas coisas, cara, que eu fico um pouco incomodado, como por exemplo, uma coisa que aconteceu essa semana. Um artista novo colocou um trampo dele num grupo de WhatsApp e a galera ficou botando meme, ficou zoando e tal, não sei o quê. E eu sempre me pergunto assim, falei, cara, essa galera que tá zoando, eles já nasceram prontos? Porque, cara, em algum momento da vida eles fizeram aquilo, sabe? Então, tipo assim, esse cara que teve a coragem de colocar o trampo dele e pedir para as pessoas verem num grupo de profissionais renomados e grandes, sabe? Eu acho que, cara, essa pessoa tem uma coragem absurda de fazer isso e ela tá na frente. Ela tá na frente porque, cara, ela tá indo, sabe? Depois, para você ver como que é, depois esse rapaz que postou pediu desculpa, apagou, pediu desculpa. Falei, cara, tá tudo errado, sabe? Porque, na verdade, assim, ok que seja um lugar, talvez, de troca de informações mais profissionais, mais, sabe, mais avançadas. Mas, cara, eu entendo que, cara, para mim não faz sentido, Sim. entendeu? Não faz sentido. Uma vez eu fui numa palestra de um cara em Barcelona, isso, eu nunca esqueço, foi uma das melhores palestras que eu já vi, assim. E o cara falou uma coisa que é muito foda, assim. O cara falou o seguinte: o teu trabalho, ele falando, né? O teu trabalho, falando para a plateia, o teu trabalho é um presente para mim. Então, a nossa relação com o trabalho das pessoas, eu acho que tem que ser como um presente mesmo, entendeu? Porque as pessoas ou estão experimentando, ou estão evoluindo, ou estão, sei lá, a gente não sabe o que está acontecendo do lado de lá. Se o cara está colocando aquilo, cara, vamos tentar ver, vamos tentar entender, porra, sabe? E então eu acho que é isso.
cara, um ponto que você falou, bloqueio criativo. O bloqueio criativo vem muito disso. Muito do lugar de tipo, porra, eu vou botar um negócio e as pessoas vão falar que isso aqui tá ruim. Então, cara, e se tiver ruim? Tem que dar a cara a tapa na uma. Ruim pra quem? Sim. Ruim por quê? Sacou? Então, assim, cara, é muito subjetivo, sabe? A arte é subjetiva. É óbvio que, cara, você tá fazendo publicidade, ou tá fazendo um filme, ou tá, o filme não ficou bom. Isso tem muito nessa área de computação gráfica também. Ah, tal filme ficou ruim. Beleza. Você sabe quanto foi orçado para esse filme? Você sabe quanto cara, o que aconteceu na produção desse filme? Você sabe qual foi a relação com o cliente? Você sabe, você não sabe, você só está vendo e criticando, sabe? Então, assim, é muito de um olhar nosso, de quem já está há muito tempo no mercado e já, tipo, já consegue entender isso, de pegar a galera que está começando e falar assim, mano, cadê tuas paradas? Isso tá bom, tá ruim, sei lá. Foda-se, cara, se tá bom, tá ruim. Entendeu? Tipo, o que importa é o cara produzir e se encaixar onde acha melhor. Sim. Então, assim, cara, não tenha medo de mostrar teu trampo, sabe? Independente se ele tá pronto, se ele não tá, se tá certo, se tá errado. Uma vez, cara, quando eu entrei na Globo, isso aqui dá só dá uma live inteira sobre esse assunto. Quando eu entrei na Globo, o meu desenho. O que é? Vamos ter que fazer parte 2 dessa live. Vou fazer parte dele. Quando eu entrei na Globo, cara, tipo, bom, meu pai é artista plástico. E quando eu era moleque, eu era meio obcecado por realismo, entendeu? Então, ficava tentando fazer realismo e tal. Só que depois de um tempo, eu entendi, ainda bem novo, que eu tinha que meio que procurar o meu estilo. Mas eu nunca tive a necessidade de fazer isso, sabe? Tipo, cara, eu tenho que procurar meu estilo, eu tenho que achar, eu nunca me coloquei essa pressão. Então, mas ao mesmo tempo, eu fui desenhando, experimentando, fazendo coisas e tal. E aí eu tenho um livro que eu desenho nesse livro já, porra, 20 anos, entendeu? Um livro grande, assim, enfim, que eu ganhei de presente. Eu ganhei de presente um livro todo branco, um livro de arte todo branco, gigante, tipo, grosso, assim. E aí eu venho desenhando há 20 anos nele. Eu mostrei esse livro para um cara, um ilustrador da Globo, que na verdade era estagiário também. E ele virou e falou assim, pô, isso aqui é uma merda, você não sabe desenhar. Eu falei, cara, é um livro de desenho, como é que eu não sei desenhar? Isso aqui é o quê, então? Não sei. Você quer que eu faça realismo? É isso? Você quer que eu copie alguma coisa? Isso aqui é desenho, cara. E desenho é subjetivo. Então, se está bom, se não está, se gostou, se você não gostou, cara, é uma questão tua. Essa não é uma questão minha, entendeu? Então, na verdade, a arte e o julgamento é muito uma questão do observador do que uma questão de quem está fazendo, sacou? É muito mais isso, muito mais isso. É bem desnecessária essa arrogância de algumas pessoas, não. Eu acho importante a gente ter, por mais que, sei lá, esteja anos na área, muita experiência, a humildade de escutar as pessoas. Ninguém é dono da razão, ninguém sabe tudo. Eu mesmo percebo que quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, entendeu? Tem muita coisa para aprender. Então, acho que essa humildade é muito, muito importante. Sim, sim. Cara, eu acho que não é nem humildade a palavra. A palavra é um entendimento das pessoas de que existem muitos níveis, cara, e existem muitas realidades, entendeu? Então, cara, sabe, eu acho que é mais isso, é um amadurecimento, sabe? Às vezes o que não é bom para ele é bom para outras pessoas. Depende muito do ponto de vista. E aquilo ali vai evoluir, né, cara? Sempre vai para outro lugar. Então, tipo. Sim. Eu tenho trazido muitas pessoas aqui na live com bastante experiência, tá tempo na área, que nem você tá mais de 15 anos na área, eu tenho mais de 10 anos, mas é importante todo mundo saber que todos começaram do zero. Ninguém começou já sabendo tudo, todo mundo começou do zero. A gente está em constante evolução na UNA. Então, eu quero que o pessoal use isso como motivação para começar o quanto antes. Ter disciplina, dedicação, se dedicar. E com certeza que quanto antes começar, vai estar mais próximo de alcançar os seus objetivos, né? Sim, com certeza, cara, com certeza.
Eu acho que é isso, cara. Eu acho que, cara, respeitar o trabalho das pessoas é uma coisa fundamental, sabe? Quando rolou esse lance do NFT, cara, muita gente, tipo, entrou no mercado, porra, eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ficar rico, que vai não sei o quê. Porra, isso aí é só trabalho ruim, é trabalho que as pessoas não sabem nada de arte. Cara, teve julgamento e teve, sim, para tudo que é lado, sabe? Para tudo que é lado. Isso foi uma coisa que me desmotivou um pouco na época, sabe? Porque foi meio uma avalanche de gente querendo ganhar dinheiro, querendo falar mal do trabalho dos outros. E, tipo, cara, não é esse lugar, sabe? Eu acho que não é. Não é o lugar que a gente precisa, como criativo, tá, sabe? Uno, nossa live tá batendo 1 hora, já tá chegando no final então aqui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas de antemão, eu queria te agradecer novamente por ter topado esse bate-papo, né? Foi muito legal. Acredito que teve muito conhecimento nessa live, vai agregar para todo mundo e quem ganha com certeza é a comunidade, né? Então, obrigado mais uma vez. E se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. E vamos marcar a parte 2, porque acredito que tem uma Tem assunto, cara. Tem coisa. assunto. Isso aqui é papo de bar, cara. Tem assunto. Não, cara, eu que tenho que agradecer aí, cara. É um privilégio para mim. Eu sempre gosto de falar quando eu posso, quando eu consigo, assim, porque eu sei que tem muita gente que, cara, que precisa ouvir essas coisas, entendeu? Porque, cara, no Brasil é muito difícil, é tudo muito difícil, sabe? É difícil da gente fazer as coisas, é difícil para viver como artista, cara, para ter conhecimento é difícil também, sabe? Então, eu sempre curti muito falar e colocar meus pontos. Então, cara, eu quero agradecer pelo espaço e dizer que eu tô morrendo de saudade de todo mundo já. Eu mandei uma mensagem pro Rafa hoje, falei, porra, vai ter festa junina, porra, cara. Queria estar aí. Quando você vier pro Brasil, dá um salve, cara, porque tem o pessoal do Rio que tá me convidando para ir para lá também. A gente marcar, tomar, Vambora, fazer uma resenha. vambora. Vamos nessa. As Beleza? festas lá de farm são boas, cara. Tá pesado. São É isso. boas. Então é isso. Queria aproveitar também para agradecer todo mundo que acompanhou, né? A galera que acompanha, tá aprendendo com a gente, aprendendo com todos, a gente também aprende com eles. E agradecer especialmente meus pais, cara, que são meus maiores fãs. Não perdem uma live, sempre estão aí. Então, um beijo pro meu pai, mãe. Como é que é o nome deles? Fala o nome deles aí. José Luiz e Bernadette. Maravilhosos. Já amei. Um beijo para vocês, ó. Daqui É, de Montreal. Brigadão, Bruno. Até mais, boa noite. Valeu, queridão. Valeu. Beijo.